Na semana passada, o jornal The New York Times divulgou um resumo do conteúdo do relatório sobre fenômenos ufológicos que está de posse do Congresso dos Estados Unidos. Este relatório foi produzido por uma força-tarefa que envolve agências de inteligência, assim como também os militares. A previsão é de que seja divulgado um resumo do relatório para o público depois do dia 20 deste mês de junho de 2021. Mas, segundo o contato do jornal The New York Times, que vazou o conteúdo do relatório, este documento afirma que não há evidências de que os OVNIs tenham origem alienígena. Também deixa claro que a maioria dos avistamentos não se trata de tecnologia norte-americana e ainda coloca a suspeita de que seja tecnologia inimiga, principalmente da Rússia ou da China. Este relatório, no entanto, ignora todos os fenômenos ufológicos que já ocorreram no passado e se concentra principalmente naqueles ocorridos nos últimos 20 anos, principalmente que tenham sido capturados por militares, o que exclui uma grande parte dos avistamentos feitos por civis. Apesar disso, mesmo considerando somente os casos mais atuais e restritos aos avistamentos de militares, ainda existe uma gama enorme de objetos voadores não identificados, que agora os Estados Unidos chamam de fenômenos aéreos não identificados, que simplesmente não possuem uma explicação satisfatória, e o próprio relatório, a princípio, deixa a entender isso. Porém, a principal alegação não somente do relatório, mas de muitas das autoridades dos Estados Unidos que se pronunciaram nos últimos tempos, de que o fenômeno se resume à espionagem inimiga, cai por terra quando a China, um dos suspeitos de estarem enviando tecnologia ultra avançada para sobrevoar o espaço aéreo americano, também está avistando OVNIs e também está preocupada com isso. Diferente dos Estados Unidos, a China até hoje só reconhece oficialmente um único caso ufológico, ocorrido no dia 19 de outubro de 1998, na base aérea de Kangzhou, na província de Hebei, que é vizinha da capital, Pequim. Naquela oportunidade, 2 jatos militares foram enviados para interceptar um OVNI que foi visto na região. O objeto, segundo descrições, era como um cogumelo de pernas curtas, que emitia 2 feixes de luz saindo de sua parte inferior. Quando os jatos se aproximaram, o objeto acelerou em altíssima velocidade, alcançando mais de 20.000 metros de altitude. Em seguida, acelerou ainda mais e desapareceu do radar e do contato visual. Apesar de este ter sido o único reconhecido pelo governo chinês, muitos outros incidentes ocorreram e continuam ocorrendo na China e em várias partes do mundo. E assim como nos Estados Unidos, a China também renomeou os OVNIs e os chama de condições aéreas não identificadas. O Exército de Libertação Popular, que é o conjunto das forças militares chinesas, composta pelas forças terrestres, forças aéreas, marinha, força de mísseis balísticos e força de apoio estratégico, dizem estar preocupados com os avistamentos. De acordo com o pesquisador Shen Li, da Academia de Alerta Antecipado da Força Aérea, situada em Wuhan, os analistas humanos que trabalham com estes fenômenos estão sobrecarregados com tantos incidentes e por isso eles estão aplicando agora um sistema de inteligência artificial para conseguir trabalhar melhor com os dados. Em 2019, o próprio Shen Li já dizia que, abre aspas, a ocorrência frequente de condições aéreas não identificadas nos últimos anos traz sérios desafios para a segurança da defesa aérea de nosso país. Fecha aspas. A análise dos incidentes feita pelo Exército de Libertação Popular passará por 3 etapas. A primeira passa por radares militares, pilotos da Força Aérea, polícias, estações meteorológicas e observatórios. Depois a informação passa pela segunda etapa, que é de responsabilidade do Comando Militar Regional, que realiza análises preliminares e abastece um banco de dados regional. Depois, na terceira etapa, uma inteligência artificial analisa os dados e atribui um índice de ameaça daquele fenômeno, levando em conta o comportamento do OVNI, frequência de avistamento,
projeto aerodinâmico, radioatividade, marcas ou materiais que podem ter sido deixados pelo objeto, além de qualquer outro detalhe que possa estar atribuído ao fenômeno. Os dados, então, que são classificados como de maior risco, são trabalhados por equipes humanas. Desta forma, com este filtro, os chineses pretendem conseguir lidar melhor com os fenômenos. Ainda assim, pesquisadores chineses, assim como os americanos, acreditam que os OVNIs têm origem humana e são provavelmente tecnologia avançada de países inimigos. Com estas declarações chinesas, fica ainda mais difícil não considerar que o fenômeno ufológico tem sim origem extraterrestre. Pois se os americanos afirmam que a tecnologia não é deles e os chineses dizem que também não é deles, e sabe-se que provavelmente nenhuma outra nação do mundo é mais poderosa que estas duas nações para chegar ao ponto de construir algo tão avançado, então a hipótese alienígena deve ser considerada como uma possibilidade real. Ou, em última análise, todos estão mentindo e, na verdade, estão sim com tecnologia ultra avançada e secreta que não saberemos que existe, pelo menos pelas próximas décadas. A questão mais complicada neste caso é que o que é observado está muito além daquilo que temos a possibilidade de fazer, pois não me surpreenderia, por exemplo, se os americanos criassem uma aeronave capaz de ir a altitudes inimagináveis, quase chegando no espaço, ou ainda uma aeronave que seja extremamente rápida e talvez menos barulhenta, assim como eles conseguiram criar uma aeronave que é quase invisível aos radares. Dizer que os OVNIs são alienígenas não é de forma nenhuma desmerecer a engenhosidade humana, mas esta suposta aeronave ainda teria que ter superfícies de comando, ter asas, teria que fazer algum ruído, mesmo que mínimo. Existe a questão do boom sônico quando uma aeronave ultrapassa a velocidade do som. Existe a questão das forças G envolvidas em manobras em alta velocidade que podem deixar o piloto inconsciente ou ainda ser fatal, dependendo das circunstâncias. Ou seja, existem uma série de coisas que, por mais avançada que seja a tecnologia, elas teriam que ter. E estes OVNIs, em sua grande maioria, não têm asas, são completamente silenciosos, não produzem o boom sônico, ganham velocidade quase instantaneamente, funcionam na água, no ar e no espaço, fazem curvas e manobras em alta velocidade e em ângulos agudos. Isso sem considerar o fato de que estes OVNIs são avistados há muitas décadas. Tudo isso coloca um ponto de interrogação nas hipóteses oficiais de que seria algo humano e de um outro país, e inevitavelmente faz com que todo mundo que analisa os dados chegue a uma conclusão de que há uma grande chance de ser de fato alienígena. Acredito que, apesar das declarações, todos estes países realmente consideram esta possibilidade. Não a relatam em público, é claro. Talvez eles estejam apenas esperando ter certeza para anunciar. Por ora, o que podemos fazer é esperar e ter esperança, pois, com tantos países se pronunciando e falando abertamente sobre o tema e demonstrando clara preocupação, em algum momento alguém vai acabar falando. Pelo menos assim a gente espera. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.